Quantos estão felizes aqui hoje? Minha gente, isso é felicidade não, hein? Quantos aqui estão felizes? Eu tava falando com o Cris ali, eu disse, cara, toda vez antes de subir aqui a mão treme, ó. Vocês pensam que é fácil? É nada, rapaz. Tava falando pra galera do Gaditos ali que é uma batalha que só Deus sabe. Eu particularmente tenho uma batalha em especial que eu não vou contar, que é um pouquinho constrangedora, mas hoje foi diferente. Mas enfim, todos nós sabemos que quando a gente sempre vai fazer algo para o Senhor, sempre tem uma batalha. Sempre tem uma batalha. Vou dizer para vocês, sejam vocês for mover um birilho, qual é o nome daquilo? Um pegador para o Senhor, vai ter uma batalha, vai ter algum empecilho. Então saiba que sempre há luta. E hoje em especial eu quero pedir para vocês que vocês me ajudem. Que falei também com a galera do Gaditos, eu disse que a gente não seja que nem um balão. Que a gente geralmente enche o balão, nós somos o balão, estamos sendo cheios, mas a gente esquece de dar o nó. A gente sai daqui sem dar o nó, ou seja, quando a gente passa da porta, o balão esvazia de novo. Mas que a gente seja um balão, que a gente se encha. Quando terminar de encher, quando tiver daquele jeito, a gente vai lá e deu o nó, para que quando a gente sair, a gente não se esvazie, a gente esteja cheio. Amém? Pode aplaudir o Senhor, gente. Então, aproveitar para tomar água. Outra dica, a garganta seca, hein? Mas hoje, o tema da pregação é se desespere. Uau! Quando o Wesley perguntou sobre o tema, eu falei no se desespere, e eu fiquei imaginando como seria a arte do Connect, né? Não sei se alguém aqui viu a arte. Alguém viu a arte aqui no Instagram? Fera, hein? Nossa, eu acho que uma salva de palmas para essa mídia, velho. Uma salva de palmas. Esses caras são demais, velho. São demais. Mídia sensacional. E o tema é se desespere. Quando falamos de desespero, logo associamos a algo negativo, não é verdade? De fato, desespero é algo negativo. Vou trazer para vocês o significado de desespero. Desespero quer dizer estado de consciência que julga uma situação sem saída. Desesperança. O que eu quero dizer para vocês é que crente nunca vive desesperançado. Nunca vive desesperançado. Crente sempre tem uma esperança, ainda que os nossos olhos não vejam, nossa esperança sempre vai estar no Senhor. Crente não vive desesperançado. Entenda isso. Mesmo que a gente não tenha expectativa, mesmo que a gente não tenha nada focado nos nossos olhos, a gente vive pela Exatamente, a gente vive pela fé. A gente não vive pelas nossas óticas. A fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Eu tenho certeza que todo mundo na vida, em algum determinado momento, se desesperou. É impossível ninguém se desesperar. Todo mundo em um determinado momento da vida se desesperou. É tão fácil a gente entrar em desespero por questões desse mundo. É muito fácil. Hoje em dia, se a gente fica sem Wi-Fi, meu Deus, a gente se desespera. Se a gente fica sem um celular, se a gente fica sem um celular durante 24 horas, eu faço uma aposta com vocês. Fica assim, uma pessoa que usa muito. Não pode ser nem uma pessoa que usa muito. Qualquer pessoa fica 24 horas sem um celular. Faz o teste. Você vai ficar totalmente desesperado. E a gente está se desesperando por coisas fúteis, coisas simples. Mas a gente acaba se desesperando. Ou seja, todo mundo em um determinado momento se desesperou. Mas quantas vezes você tem uma atitude igual a de uma pessoa desesperada perante o Senhor? O que eu quero dizer para vocês é que crente não fica desesperado. Crente não fica, entenda isso, crente não fica desesperado. Mas crente deve ficar com uma atitude perante o Senhor igual de alguém desesperado. Como assim? Vou explicar para vocês. É a mesma coisa quando o Marquinhos subiu aqui, ele disse sobre a oferta da viúva. Ou seja, não importa você dar um valor se não ter a intenção certa. Aqui é o inverso. Você não vai ter a intenção,
mas você vai ter a mesma intensidade e o mesmo valor. Amém? Quem está entendendo? Uma pessoa desesperada, vou dizer uma mãe desesperada. Antigamente não, acho que faz um tempinho atrás, uma mulher ou foi um homem, me perdoe se eu estiver aqui errando. Ele roubou um pedaço de carne, foi um pedaço de pão no supermercado e foi preso. Mas por quê? Porque ele estava desesperado. Não estou dizendo que é certo não, tá? Mas eu estou dizendo que a atitude dele de desespero foi essa. Alguém passando fome, não sei se era ele, se era a família dele, ele foi o quê? Roubar. Porque era a primeira atitude de alguém desesperado. Então o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que ter a atitude de alguém que tem o desespero perante o Senhor. Quem aqui quer namorar, casar e noivar? Gostei, varão. Você se prepara. Esse cara é um cara forte. Todo mundo quer um dia namorar, casar. Acho que às vezes quem não está namorando se desespera. Vai dizer: Jesus tá batendo na casa dos 30. Ó. Jesus, manda que eu estou encalhado. Cadê aquele varão no cavalo branco? Não chega não. Cadê aquela varoa ungida? Parecendo uma Barbie, olhos azuis. Vai entrar na igreja assim. Mas muitas das vezes nós entramos em desespero e acabamos escolhendo errado. Não é verdade? Quantas pessoas hoje em dia entram num relacionamento, acabam um relacionamento? Entra um relacionamento, acaba um relacionamento. Por quê? Porque está desesperado. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que se existe alguém aqui que está encalhado, entre aspas, gente. Ninguém, nenhum crente vive encalhado, tá bom? Mas se está nesse nome que o mundo diz, encalhado, o que é que você tem feito? Você tem orado? Você tem se posicionado? Muitas pessoas reclamam que está encalhado, que está solteiro, mas se esquece de orar e de pedir a Deus. Essa é a maior verdade. Se você um dia, eu quando era solteiro, glória a Deus, gente, sou solteiro, mas não. Mas quando eu era solteiro, eu nunca me desesperei. Por quê? Porque eu sempre orava. Deus é o meu juiz. Eu sempre orava por isso. Sempre orava. E eu não comentava, eu sabia que eu tenho um determinado tempo. Eu falo sempre sobre isso, porque o tempo sempre toca nisso. E eu quero dizer para vocês que eu não entrava em desespero porque eu sempre orava. Eu tinha certeza que ia chegar no momento certo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que em todas as áreas da sua vida, você tem que ter a atitude de alguém que é desesperado perante o Senhor. Se você quer algo, você tem que buscar. Se você quer algo, você tem que ir atrás. Se você quer algo, você tem que chorar por aquilo. Não vai chegar de mão beijada. Não vai cair do céu. Então o que eu quero dizer para vocês hoje é: desespera. Amém? Quero que vocês abram em Salmos 51, versículo 1, do 1 ao 12. Só um momento. Quem abriu, desconecte. Aqui está uma passagem de Davi. Quando o profeta Natan chega para ele, eu creio que ele escreveu esses salmos em um momento de muita angústia, um momento de muito desespero. E ele escreveu assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovastes, de modo que justa é a tua sentença. Tens razões em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica como sopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que me esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades.
cria em mim um coração puro, ó Deus, e revela dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem tiras de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Espírito Santo de Deus, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Nós queremos te pedir, Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor Jesus, porque a tua palavra se ensina que a gente tem que viver de glória em glória. Nós acreditamos que esse é um momento propício para o teu agir, Senhor. E por isso que nós te pedimos, Senhor, faz, Senhor, que nós dependemos de Ti. Eu te peço, Pai, me usa-me como um canal, um instrumento em Tuas mãos, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esses salmos que Davi escreveu, ele não estava tomando uma água de coco sentado numa rede, numa praia. Ele não estava nesse momento. Davi estava em um momento de grande angústia. Davi estava desesperado. Davi queria a misericórdia, para encontrar a misericórdia do Senhor. E para que a presença do Senhor não o abandonasse nesse momento. Davi, eu creio que ele estava gritando, ele estava chorando, ele estava ardendo por dentro. Porque ele queria que o Senhor não abandonasse ele, porque ele sabia que o que ele tinha feito era reprovado por Deus. E Davi, nesse momento que ele escrevia os salmos, ele estava totalmente com a atitude de alguém que está desesperado. E é sobre isso que eu quero falar com você. Como tem sido a nossa busca? Como tem sido a nossa busca? Como tem sido o nosso momento com Deus? Como tem sido a nossa intensidade? Como tem sido a nossa constância perante o Senhor? Como tem sido o nosso pedido? Como tem sido a nossa entrega? Primeiro ponto que eu quero dizer para vocês, para quem quer ampliar sua visão na busca com Deus, é: se desespere para andar em obediência. Esses salmos explica que Davi, para quem não sabe, ele cometeu um pecado, um adultério. E Davi, ele se deitou com Betseba, e ela era mulher de Urias. No capítulo 11 de 2 Samuel, relata essa história todinha. E Davi coabitou com essa mulher, depois do momento que não era de impuro dela, passou pelo momento de impureza dela no caso, e depois dela passar nesse momento, Davi chamou ela e coabitou com ela, ou seja, teve relações sexuais com essa mulher. E essa mulher, depois desse determinado momento, ela teve um filho, estava grávida no caso, estava grávida de Davi. E o que é que Davi fez? Davi fez de tudo para que Urias, depois de um certo tempo, de alguns dias, ele fosse para casa, porque Urias estava em batalha, para que ele fosse para casa, para que ele tivesse relação com a sua mulher, para que quando ela aparecesse grávida, eu acredito que o bucho crescesse, ele falasse que não seria dele, seria de Urias. E Davi tentou 2 vezes isso, mas não conseguiu. Urias, toda vez quando Davi mandava Urias ir para casa, Urias dormia junto com os outros soldados. Mas quando Davi viu que não tinha saída, mandou Urias ir para o campo de batalha e ir na frente do exército. E Urias acabou morto. Mas só que ninguém sabia dessa história. E depois que Urias morreu, Davi pegou Betseba e tomou como sua esposa. Mas ninguém tinha conhecido isso, ninguém tinha descoberto. Só que sabia era Davi e Deus. Isso que eu quero dizer para vocês, que nada escuro, que não há nada encoberto que não possa ser revelado. Tudo é visto pelo Senhor. O pastor Arthur, seu discipulador, eu, pastor Geraldo, todas as pessoas não conseguem ver o que você vive dentro de casa. Só é você e Deus. E a mesma coisa aconteceu com Davi, era só ele e Deus. E Davi acredita que conseguia me livrar. Mas aí chega o profeta Natan, conta uma historinha para Davi. Isso faz uma breve pergunta para Davi: o que você faria se um homem fizesse isso? Davi: eu matava. E o profeta Natan chega para ele e diz: esse homem é você. É que nem Roberto Carlos: esse cara é você. Mas foi a mesma coisa. E o profeta Natan chega para Davi e diz que esse cara é você.
e a alma de Davi se rasga. A palavra de Deus diz assim, na questão de, Deus chega para Davi e diz: dê a você a casa e as mulheres do seu senhor, você e a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu te daria mais. Meu Deus do céu, Davi fez isso. Davi tinha tudo. E a palavra de Deus diz: Deus disse para Davi: eu te dei tudo, filho. Eu te dei a mulher do teu servo, eu te dei a casa do teu senhor, no caso, te dei a casa do teu senhor, eu dei as filhas do teu senhor. E se tu me pedisse mais um pouquinho, eu te dava muito mais. Mas Davi resolveu desobedecer. É por isso que eu digo para vocês: se desesperem em obedecer. Se desesperem em fazer a vontade de Deus. Porque se Davi tivesse obedecido e tivesse pedido ao Senhor, o Senhor dava muito mais a ele. Davi, ele reconhece tanto nesse salmo que ele diz que eu pequei contra o Senhor. Ele reconhece que ele falhou. E muitas das vezes nós erramos, muitas das vezes nós pecamos. E Deus diz: filho, eu tenho muito mais para dar para tu. Filho, não vai por aí, filho. Não adultera, filho. Não fica com ninguém no meio da rua, filho. Não namora com pessoas erradas, porque tem coisas muito melhores para você, filho. E a gente acaba caindo no pecado da desobediência. E o meu cunhado, ele recebeu um certificado de obediência no decolar. Chegou mostrando para a gente: tem um certificado de obediência. Eita, puxa, eu não tenho um certificado de obediência não, depois passar lá no decolar para assinar meu contrato também, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que muitos crentes precisam desse certificado de obediência. Porque tem muitas pessoas que esquecem de obedecer. Tem muitas pessoas que quando o líder diz faz isso, não faz. Tem muitas pessoas que a mãe diz: tu não vai sair hoje, e tu sai. Tem muitas pessoas que entram no pecado da desobediência. E a nossa juventude, muitas das vezes, são essas pessoas. E por isso que nós temos que tomar atitude, nós temos que ser maduros o suficiente para aprender a obedecer. Os discípulos de Jesus obedeceram. Vejam, isso é muito forte, gente. Jesus disse assim, antes de ir para os céus. Disse, Lucas 24, capítulo 24, versículo 49. Não precisa abrir. Diz assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Escuta, ficai porém na cidade de Jerusalém. Repita comigo: Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de poder. Isso em Lucas 24, capítulo 49. E os discípulos fazem o quê? Obedece. Aí a gente vai para Atos, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: então eles voltaram para Jerusalém. Esse momento que eles voltaram para Jerusalém foi após a subida do Senhor aos céus. Mas se a gente for para Atos, capítulo 2, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som do céu impetuoso, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou sobre ele cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Meu Deus! Se eles não você sabe a questão disso? Se eles não tivessem ficado em Jerusalém, eles não teriam sido cheios do Espírito Santo. Aí a pergunta que eu faço para você: onde nós ficaríamos nesse momento? Será que o Evangelho chegaria até nós hoje? Eu creio que Deus levantaria outras pessoas, porque Deus não depende de pessoas. Se você quiser fazer a obra, Deus vai colocar outro no seu lugar. Óbvio que eu acredito que você é insubstituível. Sabe por que eu acredito que você é insubstituível? Porque ninguém vai fazer aquilo que você poderia fazer. Pode fazer melhor, mas igual não faz. Mas é isso que eu quero dizer para vocês: se eles não tivessem obedecido, eles não seriam cheios do Espírito Santo. E quanto das coisas que a gente não recebeu porque a gente não obedeceu? Talvez seja um favor de Deus, talvez seja misericórdia, talvez seja graça, talvez seja... Apesar que não há nada que a gente faça para merecer. Tudo é graça e misericórdia de Deus.
Mas existe alguma coisa especial atrás da obediência. E por isso que eu digo para vocês, se desesperem em obedecer. Se desesperem como aquela pessoa que diz, eu vou obedecer. Ah, mas não, tu vai fazer isso, tu é muito careta. Crente é muito careta, crente não faz nada. Mas eu vou obedecer. Porque eu sou uma pessoa comprometida com a obediência. Independente se seja dentro da igreja, se seja numa escola, se seja dentro de casa, se seja na faculdade, se seja num trabalho, nós temos que aprender a obedecer todos os líderes que são instituídos por Deus sobre nós. Todos, independente. Obedecer e respeitar. Óbvio que existem coisas que, se forem contra a palavra, aí já é outra situação. Mas a gente tem que aprender a obedecer. Porque obedecer é cumprimento e ordenância do Senhor. Os discípulos de Jesus fizeram isso e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Obediência é a chave do relacionamento com o Pai. Obediência é a chave para a gente ser cheio do Espírito Santo. É obediência. Eu amo esse cara, eu vou falar quantas vezes eu tiver a oportunidade, que é sobre o pastor Luciano Subirá. Eu amo muito esse cara. Ele é um cara muito inteligente, muito sábio. E ele disse assim para uma pessoa que perguntou: pastor, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Porque o pastor Luciano Subirá, se você for ver, ele tem muita experiência. Experiência que a gente diz assim, é Deus puro. E ele disse assim: filho, a palavra de Deus diz como? Se tu for fiel no muito, eu te colocarei sobre o... Se tu for fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Não é isso? A mesma coisa é a chave para o relacionamento com o Espírito Santo. Se você for fiel no pouco, Ele vai te colocando sobre o muito. Se você for fiel no pouco, Ele vai te colocando sobre o muito. Se você for fiel em honrando algumas pessoas que Ele manda você honrar, Ele vai te colocar sobre o muito. Ele vai te colocar a experiência. Deus deposita confiança naquelas pessoas que vai depositando confiança nele. Então entenda isso, vá começando a ser fiel no pouco. Fiel no pouco, fiel no pouco, fiel no pouco, que Deus vai dar grandes testemunhos sobre a sua vida. É impossível, uma pessoa, não é impossível não, me perdoa, mas é muito difícil, uma pessoa que faz tudo errado. Eu tive uma grande experiência com o Espírito Santo, Ele me revelou que eu tinha que chegar para um grupo de 500 pessoas e falar que Jesus é lindo, e 50 se converteu. É muito difícil uma pessoa que não teve outras experiências atrás com o Senhor ter uma experiência dessa. Não é impossível, mas é muito difícil. Então a gente precisa ser fiel no pouco para Deus nos colocar sobre o muito. Então aprenda a obedecer. Se desespere em obedecer. O segundo ponto é: se desespere para ter as suas necessidades atendidas diante de Deus. Existem duas diferenças agora, eu vou trazer duas diferenças para vocês de duas pessoas, que é Eli e Davi. O profeta Samuel falou tudo para Eli, o que o Senhor iria fazer com a sua família. Os filhos de Eli pecavam muito, se prostituíam, e o profeta Samuel ficou com medo de revelar aquilo a Eli. E o profeta Eli disse: Samuel, se tu tem alguma coisa para falar da parte de Deus, fala. E Samuel foi e falou para Eli. Mas veja o que Eli disse. 1 Samuel capítulo 3, versículo 18, diz assim: então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Samuel contou tudo a Eli e nada escondeu Eli. Então Eli disse, veja a reação de Eli: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. O que me parece aí é que Eli aceitou aquele negócio, aceitou aquela sugestão. Ou seja, ele estava passivo. Ele não se posicionou perante a isso. Ele não deveria ter aceitado que os filhos deles fizessem isso. Ele não deveria ter aceitado. Ele não deveria ter se conformado. Não, Senhor, não, Senhor. Ele deveria ter chorado porque é família, são os seus filhos. Ele deveria ter se posicionado perante o Senhor e disse: Pai, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia de mim, da minha casa, Senhor. Mas Eli diz: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Mas aí, é o que Davi fez, foi totalmente diferente. É incrível porque as histórias são muito parecidas, mas são situações e posicionamentos totalmente diferentes. Talvez ele pensou: ah, Deus, eu tentei, né? O Senhor viu, não foi. Talvez ele tenha dito: quantas vezes fazemos isso, quantas vezes caímos. Talvez ele
seja como nós muitas das vezes. Que a gente está em uma determinada situação na nossa vida, uns determinados empecilhos, e a gente diz: ah, pai, tu viu que eu tentei, né? Tu viu, né, Senhor? Eu fiz o possível. Tu viu, Senhor? Eu suei. Tu viu, né, Senhor? Aquele menino não sei o quê, aquele meu discípulo que, só a graça, eu tentei por ele, pai, mas você viu, né? Ele se desviou, vou desistir dele. Talvez esse seja o nosso posicionamento igual o de Eli. Mas agora preste atenção no posicionamento de Davi. Após o erro de Davi, Deus adoece o menino que ele teve com Betseba, que eu contei um pouquinho atrás. Por quê? Por conta do pecado que Davi teve. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, 17, diz assim: meu Deus, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar do chão, mas ele não quis, ele recusou comer. Isso não é Ítalo que diz, isso não é eu que contei a história. A palavra de Deus diz em 2 Samuel, capítulo 12, do 16 ao 17, isso. Posicionamentos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Ou seja, posicionamentos diferentes resultam em resultados totalmente diferentes. A palavra de Deus diz que após isso, após ter uma batalha, os filhos de Eli morreu e a arca foi tomada. A arca do Senhor foi tomada. E após esse momento, após contarem isso a Eli, ele morreu. Ele morreu, Eli. O profeta Eli morreu após isso. Mas Davi se posicionou perante ao Senhor. Clamou, jejuou, orou. Os oficiais viram que ele estava em seu espírito triste, conturbado, desesperado. O filho dele morreu. Foram os mesmos resultados dos dois. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês: tudo que a gente colhe, a gente planta, tá bom? É impossível a gente querer colher aquilo que a gente não plantou. Ou seja, os dois tiveram as mesmas atitudes. Morreram os dois filhos, morreram o filho de Davi e morreram os filhos de Eli. Mas eu quero te dizer que Eli, após isso, morreu. E Davi, após isso, nada mais, nada menos, foi gerado dele, Salomão. Que diferença! Vocês estão vendo a diferença disso? Eli, ele morreu após isso. Davi, ele gerou Salomão. Ele gerou Salomão porque posicionamentos diferentes trazem resultados totalmente diferentes. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que vocês têm que se desesperar diante da sua necessidade, diante daquilo que Deus tem colocado no seu coração, que você tem a convicção que vem dele. Não se conformem. Talvez passe 1, 2, 3, 5, 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos, mas continua perseverando, continua tendo intensidade, continua acreditando que aquilo vem de Deus, continua orando, continua intercedendo, continua jejuando, clamando. Talvez seja a conversão dos seus pais, talvez seja do seu irmão, do seu filho. Não desiste dessas pessoas, vai atrás, vai até o final. Davi foi até o final e ele teve atitude diferente e resultados foram totalmente diferentes. Isso a gente precisa entender. E outra, Davi, quando ele soube, os soldados souberam primeiro que o filho de Davi havia morrido e eles tiveram medo de contar a Davi. Porque imagina, raciocínio lógico, se Davi estava daquele jeito, com o filho doente, com o filho morto, acabou o homem. Aí os soldados ficaram com medo. Só que Davi percebeu que os soldados estavam cochichando. E ele foi perguntar: meu filho morreu, né? E Davi voltou a comer. Davi voltou a se revigorar. Davi voltou a ter ânimo. Mas aí a gente se pergunta: mas por quê? Se o filho doente dele se desesperou, por que quando morreu teve ânimo? Bom, porque ele sabia que a sua esperança estava no Consumador, estava lá em Jesus. A nossa esperança tem que estar nele, porque quando está nele nós temos a certeza que tudo vai dar bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Essa
Essa é a certeza, essa é a convicção, que ainda que tudo dê errado, ainda que eu veja tudo desmoronando, se eu estou firmado em Deus, eu tenho a certeza que tudo vai se organizar em um determinado momento. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele recebeu o profeta não, ele recebeu o seu filho Salomão. Então que a gente possa guardar isso no nosso coração, que a gente possa se desesperar com as nossas necessidades, que a gente possa ir em busca daquilo que a gente acredita. Não desista, vai atrás, corre, se sujeita a algumas coisas, mas não desista. Talvez você seja humilhado, envergonhado, talvez você esteja triste, cabisbaixo, mas não desiste, levanta a cabeça e diz: eu acredito, porque isso vai trazer resultados diferentes. Quando você morre, muitas pessoas morrem junto com você. Então acredita no seu sonho, acredita naquilo que Deus tem para você. E tenha uma atitude de alguém que é desesperado. Se ajoelhe, chore, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E outro posicionamento terceiro ponto, se desespere para ter um relacionamento com Deus. Aí é onde que mora o X da questão, que se chama relacionamento. O inimigo age por intimidação. O Senhor age com intimidade. Nós precisamos ser íntimos do Pai. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo prescruta o íntimo do Pai. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo está conosco todos os dias de nossas vidas. Se Ele prescruta o íntimo do Pai, nós temos livre acesso para saber qual é a vontade do Senhor. Então nós precisamos ter intimidade, precisamos ter relacionamento com Deus. Precisamos estar sempre no centro da sua vontade. Intimidade é o X da questão. Não é somente nós que procuramos Deus para conversar. Eu creio que Deus nos procura também para conversar, para revelar os seus segredos, as suas vontades, as suas maravilhas. Porque isso está lá na nossa Gênese, isso está lá desde o princípio, isso está lá desde o protótipo original. Se você quer saber o que Deus quer para você, volte lá para o início de Gênesis e entenda por que Deus formou Adão, e você vai entender qual é o princípio da sua vida. E Deus nos chama para um relacionamento. Não é uma coisa monótona, só você fala. Não, Ele quer contar as suas maravilhas, Ele quer contar os seus desejos, Ele quer contar os sonhos que tem para você. Mas isso só é capaz de ser descoberto através da intimidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essas verdades, sabe para onde ela aponta? Para o teu quarto. Ela aponta para a tua casa. Ela aponta quando tu está sozinho, quando tu está sem ninguém. Intimidade não é aqui dentro. Intimidade é gerado no secreto. Intimidade é gerado quando ninguém está presente. Qual tem sido a nossa intimidade com o nosso Pai? O que a gente tem feito? Talvez a gente se esforce muitas das vezes para mostrar que nós somos íntimos. Mas eu quero te dizer que se você se amostra muito, se esforça muito para mostrar que é íntimo, você não passa de um religioso. Me perdoa te dizer isso. Se a gente se esforçar muito para mostrar que nós somos íntimos do Pai, a gente não passa de um religioso. A gente não passa disso. Porque quem é íntimo não precisa mostrar para ninguém. Seus próprios frutos demonstram quem você é. Uma pergunta simples, objetiva. Quem crê que o pastor Arthur é íntimo do Senhor? Ele precisa estar postando no Instagram? Precisa estar postando em qualquer rede sociais? Eu tenho certeza que se hoje o Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo fosse cancelado, ele continuaria sendo um homem de Deus. Porque a intimidade não é revelada naquilo que eu mostro, e sim naquilo que eu sou. Os meus frutos demonstram quem eu sou. É impossível eu querer ser um pé de manga se eu dou meu pé de uma goiaba.
É impossível. É impossível você chegar nesse, vamos supor, se tiver um pé aqui não tem pé de fruta, tá? Mas se a gente chegar lá, puxar uma manga de um pé e dizer, manga não se come assim, mas se for verde, come, tá vendo? Comer uma manga verde assim, dizer, que abacate bom. É impossível, porque os seus frutos revelam quem você é. Isso é a mesma coisa com a intimidade. Ela revela que nós somos em Deus. É por isso que eu te digo, se desespera em ser íntimo com o Pai. Se desespera, Pai, eu quero muito mais do Senhor, eu quero te buscar, eu quero te sentir, eu quero sentir as tuas maravilhas, eu quero ver os teus feitos sobre a minha vida, eu quero ver a tua vontade, Pai. Cumpra em mim o teu querer, Senhor, cumpra em mim o teu querer, age na minha vida. Esse tem que ser o nosso desejo, esse tem que ser o nosso desespero. Não é só pedir, é dizer, Pai, eu não quero ser visto por ninguém, aqui é só eu e o Senhor. Esse tem que ser o nosso desespero. Nós temos que amar a presença do Pai. Nós temos que olhar para o nosso quarto e entrar assim e dizer, que saudades eu estou. Peraí, mãe, peraí. Se ajoelha no teu cantinho e diz, Pai, agora é só eu e o Senhor. Esse tem que ser o nosso desejo. Esse tem que ser a nossa motivação. Isso que a gente tem que guardar no nosso coração. Aplauda mais alto o Senhor para dar tempo de eu tomar uma água. Obrigado, gente, obrigado. Se desespere nesse momento. Intimidade é tudo, cara. Talvez tinha algo sempre que batia no meu coração e que eu dizia, Pai, em determinado momento eu não consigo te sentir. Fechava a porta do meu quarto e dizia, Pai, eu não consigo te sentir, eu não consigo te sentir. Mas sei que tu estás aqui. Sei que tu estás aqui, Senhor. Talvez exista alguém aqui que não sinta a presença do Senhor. Mas os nossos sentimentos são enganosos. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não ouça, Ele está lá. Busque, tenha prazer nisso, tenha desejo, tenha vontade. Que a gente diz, Pai, eu quero te buscar mais. Porque quando a gente lê a palavra, geralmente, se for dizer para você, geralmente dá um sono, né? Vamos ser sinceros. A gente está lendo a palavra, Satanás atenta, vou dar um sono nesse. Teve um cara que chegou para pastor Cláudio Duarte, ele é muito engraçado, né? E ele disse, pastor, estou tomando um remédio para dormir, não consigo dormir. Ele faz o seguinte, meia-noite, abra a Bíblia. No outro dia chega lá, pastor, eu dormi que nem uma pedra. Agora só vou ler a Bíblia de meia-noite, porque me dá um sono. Mas é isso, às vezes nos dá uma preguiça. Mas quem é crente de verdade sabe que quando a gente se empolga, 1h da manhã, 2h da manhã, meu Deus, eu tenho que dormir amanhã, eu trabalho. Mas a gente sabe que isso é o preço da intimidade. Isso é o preço do relacionamento com o Senhor. Por isso, se desespere para ser íntimo do Pai. Se desespere para vencer o pecado. Se desespere para ser liberto. Se desespere para estar sempre queimando na presença do Senhor. Tenha isso no seu coração. Entenda que a gente nunca se desespera. A gente tem a atitude de um desesperador. Eita, isso foi bom, trava a língua, hein? Mas a gente sempre tem essa atitude. Talvez a gente não vive algo novo. Talvez a gente não tenha algo novo na nossa vida, porque a gente não tem atitudes novas. Talvez hoje seja o dia da gente sair aqui e dizer, Pai, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou fazer tudo diferente. Eu vou fazer coisas novas. Não importa, eu vou tentar. Eu vou tentar. E eu vou conseguir. Se posicione. Silencie as vozes ao seu redor. Rompa com tudo e com todos. Não liga para a opinião de quem está do teu lado, se for negativa. Não liga para a opinião daqueles que te dizem, isso aqui, tu é louco, tu é um maluco. Não liga. Ele diz assim, eu estou desesperado pelo Senhor porque eu amo Ele. Esse tem que ser a nossa motivação. Porque eu vou te dizer que os seus frutos serão sensacionais. A palavra de Deus diz que o ramo que está afirmado nele, esse produz fruto, esse frutifica. Onde é que você está?
Se a gente for pegar, eu cito tanto esse exemplo, acho que a galera vai pensar que eu sou biólogo, eu não sou não, gente. Mas se a gente for pegar uma árvore, Deus sempre na sua palavra elabora isso, muito. Se a gente for pegar uma árvore, se a gente for ali fora, cheio de árvore aqui fora, se a gente quebrar um galho e jogar um galho fora, ele vai servir para alguma coisa? Ele vai dar fruto? Porque geralmente, muitas das vezes, nós ficamos junto do Pai, como um galho. Como que a gente vai dar fruto? Não tem como. Então nós precisamos ser desesperados nesse ponto. Se o nosso galho cair, a gente dizer: Pai, me busca, eu estou aqui, eu quero voltar. Não pelo desejo de dar fruto, não pelo desejo de ter algo, mas pelo desejo do Pai, do íntimo, do profundo, porque Ele merece o nosso melhor. Então entenda que a gente precisa estar desesperado pelo Senhor. Nunca pare de orar. Nunca pare de ter um relacionamento com Deus. É isso que eu lhe disse. Nossa vida não é baseada nos nossos sentimentos. Nossos sentimentos, eles são errôneos, eles são errados. Vou dizer para vocês que muitas das vezes a gente até comenta, eu e meu namorado, a gente diz: poxa, tem dias que a gente se gosta pra caramba, mas tem dia que se a gente pudesse, a gente dizia: vamos ficar um minutinho de silêncio? Um minuto de silêncio. Mas por quê? Porque os nossos sentimentos são errôneos. Como é que eu digo que amo uma pessoa se em um determinado dia eu não quero falar com a pessoa? É porque os nossos sentimentos são errados. Ou seja, a gente não tem que ser movido por eles. A gente tem que ser movido pelas nossas escolhas, pelos nossos posicionamentos. Se posicione, escolha algo, tome uma atitude, tenha a habilidade de dizer: eu escolhi isso e eu vou até o fim. Por isso que nossos sentimentos são enganosos. E eu creio que se Deus te trouxe aqui, é porque Ele colocou você no lugar certo, com as pessoas certas e no momento certo. Não sei qual é o seu sentimento, não sei qual é a sua vontade, não sei qual é o seu desejo, não sei e não quero saber também. Mas o que eu quero te dizer é que o que vai importar é a sua decisão, é a sua motivação, é o seu relacionamento, é o seu desejo e a sua entrega. Isso que vai mudar tudo, isso que é a chave para o relacionamento com Deus. Não se cansa, não para, se tropeçar continua. Se machucar, continua. Passa a mente ao lado. Mas não para em nenhum momento. Não para. Seja desesperador. Seja maluco. Seja louco. Mas não para. E que vocês possam entender isso. Que a gente possa guardar no nosso coração. Que hoje é o dia. Hoje é o dia de a gente dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu estou preparado e eu entendi as tuas verdades, eu entendi os teus princípios e eu vou viver o melhor dessa terra. Só depende de nós, só depende de você. Então fica de pé no seu lugar.